a Águia Branca volta a perder as 22 linhas que haviam sido cedidas à empresa. A NTT já havia suspendido as linhas. A empresa do Espírito Santo conseguiu uma liminar para voltar a operar, mas a Justiça voltou a suspender estas linhas, atendendo a um recurso da Suzantur Nova Itapemirim. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, o portal Diário do Transporte traz de forma exclusiva em primeira mão, nesta segunda-feira, 31 de março de 2025, que o juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF-1, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reconsiderou a própria decisão e voltou a suspender 22 linhas da aviação Águia Branca que a NTT já havia impedido de operar após a ação administrativa da Nova Itapemirim Suzantur. Os serviços atendem aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e Bahia. A alegação para o ato da NTT é que as linhas, da forma como estavam sendo operadas, contrariavam as atuais regras do sistema de ônibus interestaduais, o novo marco regulatório. Na decisão, o magistrado destaca que a NTT deve ter respeitado o poder administrativo de deliberar sobre o setor que regula e que as linhas foram autorizadas para mercados já atendidos por diversas empresas. O marco regulatório determina que novas autorizações devem primeiro ser concedidas para mercados sem nenhum serviço ou pouca oferta. A NTT, nas palavras do juiz Itagiba Cata Preto Neto, admitiu que errou ao conceder as autorizações para a Águia Branca. A própria NTT esclarece que houve erro na emissão das autorizações, uma vez que se tratavam de mercados já atendidos por outras empresas e que a concessão contrariava a Lei nº 14.298/2022, bem como determinações do STF ADS 5549 e 6270. E do TCU, processo número 033.359/2020-2. A revogação das autorizações se deu no exercício regular do poder de autotutela da administração, precedida de processo administrativo instaurado a partir de provocação de terceiros interessados, como a transportadora turística Suzano, que demonstrou ser operadora legítima nos mercados afetados, diz o trecho do despacho. O advogado da Nova Itapemirim Suzantur, Gustavo Lopes, declarou ao portal Diário do Transporte nesta segunda-feira, 31 de março, que a postura da Águia Branca foi contraditória. Muito causa estranheza a postura da Águia Branca, que publicamente se declara em prol do marco regulatório, mas na prática desrespeitava as novas regras com estas autorizações. Mais uma vez, o TRF mostrou que é guardião e operador da justiça. Todos somos favoráveis à concorrência, mas de forma justa e que respeite as regras, fecha aspas, disse o advogado. A cronologia. No dia 13 de fevereiro de 2025, a diretoria colegiada da ANTT, em reunião no dia 13 de fevereiro, atendeu diversos recursos interpostos pela Suzantur, transportadora turística Suzano, que opera como Nova Itapemirim, contra linhas autorizadas à aviação Águia Branca. A Suzantur alegou que entre as normas que teriam sido desrespeitadas para as autorizações terem sido concedidas para a Águia Branca estão a ausência da análise técnica de todo o mercado onde as linhas estão inseridas, preferência a trechos sem oferta ou com pouca oferta de serviços e porque a Águia Branca havia desistido de uma ação judicial que pedia que a Agência Federal analisasse os pedidos. 17 de fevereiro de 2025. A Águia Branca consegue uma liminar, decisão provisória, do juiz Itagiba Cata Preto Neto para restabelecer as linhas. As operações da empresa continuam até que sejam realizadas todas as viagens relativas a bilhetes vendidos de forma antecipada e até que haja eventualmente quem substitua a Águia Branca nas linhas. Essa substituição só deveria ocorrer de acordo com a decisão, com o surgimento de fatos novos e ao fim do processo administrativo, caso contrário não se justifica e tudo continua como antes. 31 de março de 2025.
No dia 31 de março de 2025, que o juiz Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal Civil do TRF1, reconsiderou a própria decisão e voltou a suspender as 22 linhas da aviação Águia Branca, que a NTT já havia impedido de operar após a ação administrativa da Nova Itapemirim Suzantur. Na decisão, o magistrado destacou que a NTT deve ter respeitado o poder administrativo de deliberar sobre o setor que regula e que as linhas foram autorizadas para mercados já atendidos por diversas empresas. O marco regulatório determina que novas autorizações devem ser primeiro concedidas para mercados sem nenhum serviço ou oferta. As linhas que a Águia Branca não pode mais operar são essas: Colatina Espírito Santo até Campinas, Guarapari Espírito Santo até Viçosa, Minas Gerais, Barra do Choça, Bahia até São Bernardo do Campo, Barra do Choça, Bahia até Campinas, Paramirim, Bahia até São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro até Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Rio de Janeiro até Curitiba, Rio de Janeiro até Governador Valadares, Rio de Janeiro até Vitória da Conquista, Bahia, São Paulo até Ipatinga, São Paulo até Governador Valadares, Vitória até Osasco, Feira de Santana até Umbaúba, Sergipe, Vitória até Ituela, Minas Gerais, Nova Iguaçu até Guarapari, Espírito Santo, Camaçari, Bahia até Penedo, Alagoas, Petrolina, Pernambuco até Aracaju, Sergipe, Feira de Santana, Bahia até Macaé, Rio de Janeiro, Vila Velha, Espírito Santo até Niterói, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe até Rio de Janeiro, Resende, Rio de Janeiro até Curitiba e Rio de Janeiro até Registro, São Paulo. Todo o mercado rodoviário de olho. Como havia mostrado o Portal Diário do Transporte, a decisão da diretoria colegial da NTT despertou a atenção de todo o mercado rodoviário, porque poderia haver impactos em outras empresas. Um dos pontos que mais havia chamado a atenção era que, diante das desistências de ações judiciais contra a NTT, pedindo análise de mercados e assim se adequarem às novas regras, se mantida a decisão colegiada do órgão que atendeu a Suzantur, as empresas poderiam ficar vulneráveis a representações de outras companhias, mesmo que não concorressem diretamente nos trechos. A Águia Branca tinha pedido à NTT que o recurso administrativo da Suzantur fosse negado, mas se fosse aceito, só englobasse as linhas que concorriam diretamente com os trajetos da empresa de Santo André, com um prazo de 180 dias para paralisação. Mas isso foi negado pela diretoria colegiada da NTT após parecer da Procuradoria, ou seja, foi determinada a paralisação imediata das novas linhas para a Águia Branca em trajetos que concorram ou não com a Nova Itapemirim Suzantur. Se a Águia Branca não conseguisse reverter o entendimento fosse mantido, qualquer empresa poderia pedir para barrar a liberação da outra, mesmo que não seja concorrente direta. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Se inscrevam também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.